Glória a Deus. Só o Roberto está na igreja hoje. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Eita glória, se vou ter até a menininha. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias. Livro de Marcos, capítulo 16, o versículo 7. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Todos encontraram? Sim ou amém? Sim. Amém, então. Vamos ler o versículo 7, que diz: Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele já havia dito. E antes que vocês se sentem, vamos fazer mais uma oração, porque a nossa vida, ela tem que ser de oração. A gente vê muitas pessoas falar de avivamento, mas todo avivamento bíblico tem oração. Se queremos uma mudança na nossa vida, na nossa família, na escola onde estudamos, na faculdade onde a gente está estudando, no nosso trabalho, essa mudança ela vai vir através da oração. Não é outra forma. Não é Deus me usando para colocar a mão na pessoa e a pessoa vai sair curada. Não é assim. É oração. É comunhão com o Pai. Amém? Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nessa manhã, Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, na Tua casa, ó Pai querido, com os Teus servos, ó Pai querido. Esses jovens, ó Pai querido, o Senhor tem escolhido, Senhor Deus, o Senhor tem levantado para uma grande obra, Senhor Deus. Ó Pai, te clamamos agora, Senhor Deus, a Tua sabedoria sobre nós, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para discernir aquilo que não conseguimos, ó Pai querido. Para identificar, Senhor Deus, aquilo que muitas vezes a gente fica meio turvo para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Mas que possamos, Senhor Deus, entender, ó Pai querido, com sabedoria a Tua palavra, Senhor Deus. Fala em nosso meio, Jesus. Fala em nosso meio, ó Pai querido, e nos fortalece nessa manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Eita glória! Só jovem aqui, irmãos. A passagem de Marcos, irmãos, ela vai relatar, essa passagem, ela vai relatar a ressuscitação de Jesus Cristo. A gente vai ter texto do versículo 7, onde Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas estavam indo ao sepulcro. Para quê? Para embalsamar Jesus Cristo, para embalsamar o corpo de Jesus. Estava ali, morto já há 3 dias. E o interessante, irmãos, que tudo que acontece desde que Jesus ressuscita, você percebe que é um ritual. Tudo que acontece. Você percebe que Jesus morre, os discípulos começam a espalhar. Alguns ficam chorando no canto, outros vão pescar, como Pedro. Só que algumas pessoas ainda se lembram do Mestre. E essas pessoas, essas mulheres, mesmo que o Mestre tinha morrido, mesmo que o Mestre estava sepultado, elas ainda foram lá embalsamar, cuidar dele. E o interessante é que quando elas chegam, no meio do caminho, elas vão pensando, e agora, né? Elas vão conversando, e agora? O que a gente vai fazer? São só as 3 mulheres, né? Lá tem uma pedra imensa. Essa pedra é difícil de tirar, alguém precisa tirar pra gente. Quem será que vai tirar? E elas vão pensando nisso. Quando chega próximo ao lugar, elas percebem que a pedra já não está mais no lugar. Não está mais impedindo. Vão prestando atenção nesses momentos, porque lá para frente da pregação vocês vão entender o que eu quero trazer por isso. O que esse pequeno pedaço do texto ele vai mostrar para nós. Então elas chegam, não tem mais pedra, não tem empecilho, não tem mais preocupação.
Elas entram e aonde o mestre estava sepultado, agora tem um homem sentado. E Marcos ele vai ser enfático em dizer que era um jovem. Era qualquer jovem? A gente não sabe. A Bíblia vai dizer, nos outros evangelhos, são chamados de sinóticos, são o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles vão contar a mesma história, de ponto de vista diferente. Então a gente vai ver que nos outros evangelhos vão dizer que um anjo estava sentado, mas Marcos vai dizer que um jovem estava sentado. E quando elas veem esse jovem, então a gente já percebe que não é um jovem qualquer. Quando elas veem esse jovem, elas estremecem, elas ficam com medo. Por que será que elas ficaram com medo desse jovem? E aí quando chega lá, elas vão cair por terra de medo. O jovem fala: calma, não precisa ficar com medo. Jesus que vocês procuram foi crucificado, foi sepultado aqui, não está mais. Ele ressuscitou. Mas se vocês têm dúvida, olha aqui, olha a cama dele, olha onde ele estava. Só que ele vai dizer para elas não demorarem. Ó, não demora, corre lá e avisa todos os discípulos e a Pedro. Mas peraí, Pedro não era discípulo? Ele vai dizer: avisa todos os discípulos e a Pedro. E aí quando a gente lê somente o livro de Marcos, a gente fica: meu Deus, o que será que aconteceu, né? Será que Pedro desviou? Será que Pedro saiu fora? E aí, meu irmão, o que eu quero trazer para vocês com essa pregação? A diaconisa Ezra já falou para mim que tem que ser rápido a pregação, não pode ser demorada. E eu acabo me perdendo nos argumentos, né? E eu quero trazer bastante coisa, mas eu quero ser enfático hoje. Quero que a minha pregação não dure mais de 1h30, já está suficiente. O que eu quero trazer para esse texto, irmãos? Não importa para Jesus o que a gente fez ou o que a gente faz. Olha, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou ser salvo mesmo assim? Negativo. Vocês vão entender isso. Então, primeiramente, coloca no coração de vocês: não importa o que você fez ou o que você faz. Jesus, ele te ama, ele pagou um preço imensurável. Um preço que não tem como você dar valor. Não tem como você mensurar. Ah, foi tantos reais. Não. Ah, uma carreta de ouro pagava. Não tem como. Não coloca isso no coração de vocês. Porque tem momento na nossa juventude que a gente vacila. Não só na nossa juventude, né? Na parte adulta também. Na vida adulta também você acaba pisando um pouquinho fora. E o inimigo é o primeiro que ele vem afrontar. E ele vai apontar o dedo na sua cara e vai falar assim: tá vendo? Você fala que você é crente, mas lá você não quis dar uma palavra. Você fala que você é crente, mas você não quis orar. É só um exemplo, tá? Não estou dando indireta para ninguém, não. Então, o inimigo ele vai ser o primeiro que vai nos acusar. E a gente deixa de ouvir a voz do Deus que nos chama no jardim para olhar para a nossa nudez. E a gente fica escondido falando: não, Deus, é que eu estou nu. Então grave no coração de vocês. Não interessa o que vocês fizerem. E o texto de João, acho que é porque eu estou abaixando. O texto de João, irmãos, o texto de Marcos, ele vai trazer essa história para nós. A gente vai para Lucas capítulo 22, não precisa abrir. Lucas capítulo 22 e o verso 61, que diz o seguinte: então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe disse: que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E a partir de agora vocês vão começar a entender por que a rocha já não estava mais na frente do sepulcro. Sabe, antes de Jesus ser preso,
Jesus vai dizer para Pedro que Pedro vai negar ele 3 vezes. E Pedro, não, porque eu jamais, mesmo que todo mundo te abandone, mestre, eu nunca vou te abandonar. Realmente, Jesus é preso e Pedro acompanha. Só que Pedro fica de longe, porque ele ainda não sabe o que ele vai fazer. E qual que é a vontade de Pedro? Chegar lá, meter a espada em todo mundo, sai, solta meu mestre. Só que ele sabe que essa não é a vontade do mestre. E aí ele se contém, fica quietinho e fica observando de longe. Algumas pessoas se reúnem em volta de uma fogueira. E aí uma pessoa olha e fala: você parece com um deles. Pedro: não, jamais. O outro olha e fala: rapaz, mas você fala igual a eles. E ele: rapaz, eu já falei que eu não conheço esse cara. E o outro vem e fala: mas ó, você fala como eles, você anda como eles, você se veste como eles. E Pedro, em fúria, porque ele sabe que Pedro é esquentado, em fúria, espragueja tudo. Quando diz que espragueja tudo, não quer dizer que ele espraguejou Jesus, ele tinha temor, mas ele meio que se amaldiçoou. O que seria isso? É como se ele dissesse: que eu seja amaldiçoado se eu conhecer esse homem. É mais ou menos isso, é semelhante a isso. E quando ele está falando ainda, ele está praguejando, o galo canta. E Marcos, e a gente pode pensar, porque os outros dessas vezes não vão dizer que Jesus fitou os olhos em Pedro, mas Marcos vai falar, provavelmente isso é uma conjectura de Marcos. Marcos imagina, porque Marcos não estava presente. E aí Marcos vai falar que Jesus fitou os olhos no Pedro. E aí Pedro se lembra do que tinha falado. E no versículo 62 vai dizer que Pedro, saindo dali, chora amargamente. Sabe, irmãos? A gente pega no momento. A Bíblia vai dizer que quem diz que não peca é mentiroso e hipócrita. Nós pecamos a todo momento. E nós devemos sim nos arrepender do nosso pecado, ao ponto de chorar amargamente e pedir: Senhor, me perdoa. Só que o problema do ser humano é que o ser humano ele não vem com um manual de instruções dizendo como controlar a ansiedade, como controlar a emoção. Não é assim? Principalmente na juventude. Acontece as coisas e a gente fica: meu Deus. Quando a gente não fica muito bravo a semana toda, o ano todo, né? A gente fica triste, está sempre triste. Ou, chegou perto de alguém. É assim, todo jovem é assim. Fica tranquilo, não é só você que é assim, não. Só que o problema, pessoal, não é eu chorar, é eu continuar chorando e não querer mudança. É eu me encolher no meu canto e ficar lá: eu pequei, Jesus já tinha falado, eu pequei. Ele já sabia que eu ia pecar. E mesmo assim ele morreu pelos meus pecados. Mesmo assim ele morreu por mim. Porque João vai dizer, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a gente vacila um pouquinho, eu pequei, agora Deus não me ama. Para com isso! Se apruma, se coloca na posição. A pedra já foi retirada da frente do sepulcro. Jesus ressuscitou e falou: cara, vai que eu vou na sua frente. Aleluia, glória a Deus. Você ainda está lá no seu quarto escondidinho, não quer mais fazer nada. Eu sei que hoje em dia a gente vai dizer que isso é depressão. Só que a gente vai ver o maior caso de depressão na Bíblia. Paulo, eu nunca vi esse caso de depressão. Não. Vai lá para Elias. Elias ora. Deus desce fogo do céu. O cordeiro que estava em cima do altar estava encharcado, em volta encharcado de água. E
o fogo vem, queima tudo, lambe aquela água. E o povo começa a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E uma mulher endemoniada, sacerdotisa de Satanás, olha e fala: que eu morra se eu não matar Elias. E Elias foge. Quer exemplo maior de depressão, irmãos? Foge porque ele estava com medo dela? Não. Ele estava amargurado de espírito. Ele estava amargurado porque Deus fez maravilhas, Deus mostrou o poder dele. E aí uma mulher ainda tem a coragem de falar que quer matar Elias. Ou um exemplo desse de poder de Deus era para todo mundo clamar a Deus, todo mundo se arrepender. Elias foge. O que Elias faz? Vai para o deserto e fala: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, não, só tem eu aqui, leva eu embora. Deus fala: Elias, calma aí que você está muito estressado, calma aí. Vai lá, monte que eu vou falar com você. Esconde atrás de uma rocha que eu vou passar e você vai me ver. E após aquilo, Elias se fortifica. Deus fala: cara, você não está sozinho não. Eu separei 120. Estão guardadinho lá, fica tranquilo, você não está sozinho não. Que a depressão vem, irmãos. A gente acha que a gente está sozinho. Quando a gente erra na presença de Deus, a gente quer se esconder. Ai, não, Deus não olha para mim não, que eu estou nu. E aí os irmãos vêm: não, eu não quero visita hoje não, hoje eu estou cansado. E tudo mentira, porque você está achando que você está sozinho. Você vai se escondendo. Assim como Pedro. Quando as mulheres vêm: gente, ó, Jesus ressuscitou, Ele vai vir e mandou a gente ir e não sei o quê. E Pedro fala: tá, eu vou pescar, viu? E Pedro, ele era tão influente, mesmo estando naquele estado de tristeza, que algumas pessoas falam assim: beleza, eu também vou com você, Pedro. E vai. E aí a gente vai ver Jesus multiplicar os peixes de novo. Eles estão jogando rede, não pega peixe, não pega peixe. E ó, Jesus lembrando lá do passado, de quando ele chamou Pedro. Jesus aparece e fala: joga desse lado agora. E eles jogam e pegam o peixe. E agora eles estão preparados, tem mais gente. Quando chegam na beira do mar, Pedro já vem pensando: meu Deus, eu acho que é Jesus. Nossa, eu lembro desse milagre, eu lembro disso que aconteceu. E Jesus está falando para Pedro: Pedro, lembra de quando eu te chamei, lembra do primeiro amor. Não deixa se esfriar o primeiro amor. Não é porque você errou uma vez. Tenta não errar, tenta não continuar no erro, não se esconda. Enfrente a consequência e bola para frente. Quando a gente erra, a gente aprende mais na consequência do que se a gente ficar se escondendo. E aí depois Jesus faz um banquete, antes de Jesus subir aos céus, que a gente vai ver no livro de João, capítulo, vou precisar dele também, tá? João capítulo 21, versículo 15. João capítulo 21, versículo 15. E todos eles comendo, Jesus olha para Pedro, versículo 15, e diz: Pedro, filho de João, amas-me mais do que a esses? Pedro olha, ainda entristecido pelo que ele tinha feito, ainda amargurado. Ele fala: sim, mestre, eu te amo. E Jesus, não contente com a resposta de Pedro, vai dizer de novo: Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro olha e diz: sim, mestre, sabes que eu te amo. E terceira vez Jesus pergunta: Pedro, me ama mesmo? E Pedro vai se entristecer. Mestre, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo.
entristece, ele ainda está pensando lá nas 3 vezes que ele negou Jesus. Ele ainda está pensando no pecado dele, ainda está amargurado pelo pecado dele. E Jesus, como ele negou Jesus 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Para Pedro entender que não era o fim. Não era o fim. Pedro, se levanta, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Não tem ninguém mais preparado que você para apacentar esses que estão ficando, para guiar eles. Pedro, então se levanta, cara. A obra está aí. A gente vai ver Jesus antes da morte de Jesus, antes dessa crucificação. Ele vai dizer aos discípulos que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. E por que poucos são ceifeiros? Porque toda vez que a gente erra, a gente estaciona. Só que o problema do erro, irmãos, é que se você erra uma vez, você vai errar outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Se você não se coloca na presença de Deus e fala: Senhor, me perdoa, e chora amarguradamente: Senhor, me perdoa. Sabe, irmãos, eu me converti com 16 anos. E dos 16 aos 30, que é a minha idade atual, eu errei várias vezes com Jesus. Várias vezes. Incontáveis vezes. E todas as vezes que eu errei, eu me arrependia, mas eu estacionava. Eu ficava longe, eu não queria saber de Jesus. Não é porque eu não queria mais Jesus. Eu ansiava por estar na presença de Jesus, mas eu tinha tanta vergonha de tudo que eu tinha feito, que eu ficava escondidinho. Não, Jesus, cuida dos seus que são os bonitinhos, são os santos. Eu não tenho jeito mais. Eu não tenho mais jeito. E sempre Jesus me trazia uma palavra. Sempre Jesus me confirmava no coração. Irmãos, eu vou dizer o seguinte: nenhuma vez, irmãos, pessoas que eu conheço que são cristãs, são servos de Deus, verdadeiramente, nenhuma vez foram atrás de mim me procurar. Nenhuma. Minha esposa está aqui, sabe? Não deixa eu mentir. Nenhuma vez, irmãos, nenhuma. E por isso eu fiquei: os irmãos lá da igreja, ninguém. Nenhuma vez. Eu sabia que eu estava longe da presença de Deus, porque eu era safado e sem vergonha. Eu tinha isso no meu coração, mas eu estava tão amargurado que eu não queria estar na presença de Deus. A gente não deve fazer que nem Pedro, se esconder e ficar lá no cantinho nosso, escondidinho: não quero fazer nada, deixa os irmãos fazerem. Não, se coloca de pé. Deus levantou vocês, jovens. Deus levantou vocês para estar fazendo a obra dele, o ID dele. Pregar o evangelho a toda criatura. Olha, mas eu não consigo, eu não sou pregador. Tá? Não precisa ficar falando como eu, como pastor, pregar como a diaconisa Thaís, como a diaconisa Priscila. Não é necessário. Só de você falar para alguém: Jesus te ama. Você guarda, você levanta cedo. Senhor, vou separar o meu dia para você. Aleluia. Você levanta, você precisa trabalhar às 4 horas da manhã, levanta às 3. É sacrifício, irmãos. Se prepara, lê uma palavra, guarde essa palavra no coração e faça como uma vaca que fica no meio do pasto, remoendo aquela palavra, tentando entender. Porque só assim Satanás não vai parar a igreja de Jesus. É só assim que Satanás não vai parar nós, irmãos. A gente precisa se levantar, se colocar de pé e começar a marchar. Paulinho, para onde que eu vou? Não sei. Deus vai direcionar. Olha Abraão, ele se levantou e foi. Vai, Abraão, para a terra que eu tenho te prometido.
E Abraão foi. Onde é essa terra? Não sei. Não vou te mostrar agora. Segue caminho. E Abraão foi. É necessário arrependimento. A gente vai pecar, mas é necessário arrependimento. Só que o arrependimento não pode virar remorso. E do remorso vira ansiedade, depressão. Para com isso, igreja. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. São membros do corpo de Cristo. Então não deixe Satanás arrancar vocês da videira verdadeira. Se coloquem de pé e vamos marchar. Vamos marchar. Porque Jesus ele tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. Amém? Essa era a palavra que eu queria trazer. Que Jesus fale mais ao coração de vocês. Que essa palavra ela não fique somente aqui, porque o Paulinho falou. Guarde no coração de vocês. Fiquem pensando nessa palavra. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia. E é o dia que a gente tem que parar e analisar toda a nossa vida. Por quê, Paulinho? Porque senão eu não posso comer do pão? Não. Para que a gente dê valor à nossa salvação. Quantos de nós anda por aí pensando: nossa, graças a Deus que eu sou salvo? Não com sentimento de orgulho, de soberba, mas com sentimento de agradecimento. Não é eu colocar na minha rede social gratidão. É eu viver em gratidão. Porque Jesus nos salvou. Isso é suficiente. Ele nos mandou o Espírito Consolador. Isso é mais que suficiente. E Ele ainda vai preparar lugar para nós. Olha que carinho. Olha que carinho do povo dele. Então vamos colocar de pé na presença dele. Vamos caminhar e seguir aquilo que ele já ordenou para a gente. Amém? Agradeço a minha oportunidade e as suas palmas ao Senhor.